Amém. Voltamos para a nossa live. Amém. Aleluia. Seja conectado com a graça. Nosso tema é a demonstração do poder de Deus. Amém. Aleluia. Nós estávamos a ler no livro de Abacuque 3, 5 a 19. Eu estava no 5 e 19. Eu estava no 19. Queria dizer, Jeová, o Senhor. Jeová, o Senhor. Aleluia. Amém. Diz Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Aleluia. Amém. A demonstração do poder de Deus é nosso. Amém. Aleluia. Amém. Você deve crer. Amém. Na sua força. Ou na força de Deus em você. Jeová é minha força. Amém. Amém. Aleluia. E fará os meus pés como os das servas. Quer dizer que Deus quer te dar uma velocidade. Amém. Aleluia. Tem te dado uma velocidade e essa velocidade você deve começar a ver. Amém. Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Estou aguardando uma irmã entrar aqui. Deus tem uma palavra para ela. Amém. Aleluia. Por causa da descrença dela em certas coisas. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus dirigida para alguém, vemos o mover de Deus, o poder de Deus para fazer pessoas comuns alcançarem coisas, feitos grandes. Pessoas comuns alcançarem feitos grandes. Louvo a Deus pela vida dessa pessoa. Louvo a Deus pela vida dessa pessoa. Pois é uma pessoa que Deus ele escolheu dentre muitos para demonstrar o poder dele sobre ela. E quando Deus escolhe alguém para demonstrar o poder dele sobre a pessoa, é para que uma nação inteira se curve a essa pessoa. Amém. Pois existem batalhas em que essa pessoa vai passar. Vão colocar uma dureza extra nessa pessoa. José ele teve grandes dificuldades para se firmar. Se firmar é o quê? Ver as promessas de Deus se cumprir nele. Haviam promessas que haviam sido dadas em sonhos. E José era alguém que cria nos sonhos. Era alguém que cria naquilo que Deus pode fazer por intermédio dos sonhos. E José era alguém que cria nos sonhos. Ao crer nos sonhos, haviam metas dos sonhos de José. E as metas dos sonhos de José eram com que ele recebesse a liderança familiar. Amém. E sobre o pai,
ele não poderia receber essa liderança. Seja bem-vinda, irmã Ventina, amém? Amém, aleluia. Já vamos fazer um compasso de espera para falarmos a palavra do Senhor, amém? Aleluia, amém. Essa palavra é diretamente ligada à sua vida. Peço que escute com atenção, amém? José, ele estava entre os seus irmãos, mas os sonhos que José ele tinha com os irmãos eram diferentes. O sonho que José tinha era que os irmãos eles curvavam-se perante ele. Os irmãos, ao curvarem-se perante José, era um problema para os irmãos, porque os irmãos eram mais velhos que José, eram mais experientes que José. Mas José ele tinha uma coisa, ele cria nos sonhos. Ao crer nos sonhos, fez com que isto atraísse o mover de Deus para ele. Não porque ele cria nos sonhos, mas porque Deus também antes já tinha desejado José. Amém. Louvado seja Deus. E ao longo dos tempos também, esses sonhos foram se alastrando ao ponto de que José ele começou a ver também o seu pai Jacó a curvar-se perante ele. E ao ver isso, José, ele conta para o pai. Uma das coisas também que José tinha no seu coração era o temor. E ele conta para o seu pai Jacó: eu tenho tido esse sonho. Jacó indignou-se contra José, pois parecia que era um sonho mau que José tinha e que ele queria com que até o pai se acervasse dele. É como se o pai pudesse ser pequeno diante dele, fosse servo dele. E José ele não tinha culpa dos sonhos que ele tinha, amém? José ele não tinha culpa dos sonhos que ele tinha. E ao não ter culpa dos sonhos que ele tinha, era aquilo que Deus queria fazer na vida. As pessoas eles vão batalhar contra si. Amém. Não sei se a irmã Ventina está aí. Amém. Aleluia. Amém. Tem uma palavra de Deus para si. Amém. Aleluia. Deus, ele tem uma coisa para si, uma coisa grande, que fará com que os seus irmãos do ministério onde você ia, eles se curvem perante você. Aleluia. Pois você é o José para eles. Amém. Para que eles não sejam destruídos, você é o José para eles. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Os seus irmãos do ministério, amém, eles irão se curvar para ti. Não em adoração, mas em reconhecimento daquilo que Deus ele estará fazendo na tua vida. É por isso, aqui no livro de Abacuque 3:19, diz: e fará os meus pés como os das servas. Quer dizer que há coisas que Deus quer te fazer alcançar em pouco tempo. E essas coisas que Deus quer te alcançar, amém, louvado seja Deus, amém. Paula, amém, amém, louvado seja Deus. Queria lhe saudar com a paz, amém. Dizer também que há muita coisa ainda que vai se desenvolver aqui, então esteja atenta e que a qualquer momento o Senhor irá falar para consigo, amém. Continuando.
Deus tem uma coisa para si. Irmã 21. Deus tem uma coisa para si. E essa coisa é a liderança. Primeiro, essa liderança é por causa daquilo que Deus ele viu lá em frente. Para que você venha ao quê? A trazer os seus irmãos. A trazer os seus irmãos não é para o ministério, mas é para Deus. Amém? Aleluia. José, quando ele sai da casa do seu pai, ele saiu de uma forma difícil, porque os seus irmãos que venderam. E ele, quando vai para fora, ele sentia solidão, ele sentia a falta dele. Mas aquela solidão era suprida por Deus, porque Deus ele via aquilo que vinha à frente. E por isso, ele separou de tudo para que aquilo que vinha à frente não desarraigasse toda uma semente. Amém? Há uma semente, aleluia, que é preciso ser protegida. A semente do pastor Maposse. Amém? E você poderá proteger essa semente. As pessoas acabam pensando que a semente é aquela casa, é aquele ministério, aquela... Existe um remanescente. Aqueles que ainda querem andar na verdade. Pois a maioria não quer andar na verdade. Querem ter uma igreja grande, uma igreja reconhecida, uma igreja isto e aquilo. E acabam esquecendo que devem fazer coisas que vão agradar também Deus. Amém? Louvado seja Deus. E como não está aqui, aleluia, amém. Se estivesse, deveria reagir. Há muita coisa que Deus quer falar, mas como não está aqui, as pessoas não vão entender e não é para elas, você, pessoalmente, que deve entender. E assim, só posso dizer que deve buscar. Não sei se vai me encontrar ou vai orar, vai depender daquilo que achar que é o quê? Que é mais fácil para ti ou que vai gerar mais crença para ti. Se você achar que a crença de vir não você buscar, amém, louvado seja Deus. E se você achar que também se ouvir e depois fazer os teus balanços, os teus cálculos, também, amém, louvado seja Deus, amém, amém. Continuando, aleluia, amém. Deus sente uma frieza da sua parte, porque gostarias que certas pessoas falassem isso para ti. Existem certas pessoas em que você coloca neles o rótulo de que man of God for my life, pessoas de Deus para minha vida. E por você colocar esse rótulo nessas pessoas, você não consegue ouvir outras bocas. Tem dificuldade de crer, de seguir. E ao ter essa dificuldade de crer e de seguir, você não consegue ouvir aquilo que Deus está dizendo para a sua vida. Não porque você não considera essas pessoas, só que você colocou certas pessoas como prioridade para falarem certas coisas na sua vida. Você não colocou a Cristo como prioridade para falar, porque Cristo pode usar, diz a palavra de Deus que de muitas bocas falarei de povo, mesmo assim não me ouvirão. Quer dizer que a boca que você colocou o rótulo de man of God não é a única boca. O lugar onde você colocou casa de Deus não é o único lugar. Então você começa a ter problema quando você não crê. Você começa a ter problema quando você não se deixa receber de Deus. Você começa a ter problema quando você diz que ninguém pode me dizer nada, a não ser o meu menor. Para mim, seria muito mais facilitado se você orasse e Deus te revelasse. Mas nem mesmo assim, ainda que você ore, existem dimensões para você, então pessoas devem abrir portas para si. Essa abertura de portas para si é de dar acessos para você seguir. É de dar acessos para você não ter dificuldades no momento em que as coisas apertarem.
Porque as coisas vão apertar. Há batalhas que vocês já venceram que você ainda não venceu. Amen. Mas esse não é o caso de uma batalha de que outros já venceram. Não é o caso este aqui. Não é o caso. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Jeová o Senhor é a minha força e fará os meus pés como as das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque 3:19. Amém. Há distâncias, há coisas que vocês devem alcançar ou que muitos de nós devem alcançar. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Em curto espaço de tempo. Pastor Shaquille, o casamento que deve alcançar é em curto espaço de tempo. Amém. O Senhor faz os teus pés como das servas. Fazer os teus pés como das servas vai te dar uma velocidade que você nunca antes viu. Fazer os teus pés como das servas vai fazer com que você alcance coisas com uma velocidade estrondosa em que jovens da tua idade, pessoas que você andou com elas, pessoas que você estudou com elas, pessoas que você conheceu, eles não alcançaram essas coisas. E o Senhor faz os teus pés como das servas para que você possa fazer isto e para que você possa ver também. E diz aqui no final, e fará andar sobre as minhas alturas, fazer andar sobre as tuas alturas, nos teus limites. Não é de fazer andar tipo quando você dizer estou, não, nos teus limites, ali onde você sente que aqui tudo que está a acontecer aqui está a me esgotar. Preciso de fôlego, preciso de mais tempo. Então, Deus irá te fazer andar nos limites somente. Não vai te fazer andar na folga, nos limites. Amém. Aleluia. E por isso é necessário muita atenção, ouvir a Deus e andar com Deus sob direção de Deus, porque andar sob limite é andar também em perigo. Andar no limite, andar sobre as minhas alturas é andar sobre o perigo, porque você está ali mesmo, no finalzinho mesmo, onde você pode cair e pode vencer. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Então você deve se reinventar, ganhar para não perder. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Amém.